Curitiba não é uma cidade que se conhece de uma vez. Ela vai aparecendo aos poucos entre uma rua e outra, uma praça, um parque, uma esquina, e quando deixamos os caminhos mais conhecidos para trás, começamos a perceber detalhes que muitas vezes passam despercebidos. É por essas ruas que vamos seguir agora, descobrindo um pouco mais de Curitiba pelo caminho. Partimos mais uma vez pelas ruas da capital paranaense, seguindo em direção ao Parque Tanguá. Eu sou a Denise e no comando do Brito sobre 4 rodas, você está viajando pelo Sul em Rotas. Por aqui percorremos juntos estradas e cidades do sul do Brasil, conectando paisagem, cultura e história, sempre valorizando aquilo que torna cada lugar único. Então acomode-se, aproveite o percurso e venha descobrir conosco mais um capítulo desta jornada pelo Paraná. E o caminho começa a nos levar para uma região onde a paisagem urbana ganha novos contornos. Estamos chegando agora ao Parque das Pedreiras Jaime Lerner e aqui encontramos um dos cenários mais conhecidos de Curitiba, a Ópera de Arame. Inaugurada em 1992, sua estrutura de ferro tubular, tela aramada e elementos transparentes, integrada à vegetação e ao lago, transformou este espaço em um dos símbolos culturais da cidade. O nome faz referência justamente à sua estrutura, que lembra uma construção feita de arame. Mas talvez o mais interessante seja descobrir que essa paisagem não está sozinha. Logo ao lado, entre grandes paredões de pedra e áreas verdes, encontramos a Pedreira Paulo Leminski, o que hoje é um grande espaço para shows e eventos ao ar livre, nasceu de uma antiga área de extração de material para construção civil. E aquele enorme paredão de pedra, que poderia ser apenas uma marca do passado, acabou se transformando em parte da paisagem cultural de Curitiba. A Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski fazem parte do mesmo complexo, o Parque das Pedreiras Jaime Lerner. 2 espaços completamente diferentes reunidos em um mesmo cenário. E talvez seja justamente isso que torne esse lugar tão especial. Quando simplesmente seguimos pelas ruas de Curitiba, algumas paisagens não precisam ser procuradas. Elas aparecem diante de nós, revelando novos caminhos e novas descobertas pelo percurso. E é assim que a nossa jornada continua. E antes de chegarmos ao nosso destino de hoje, talvez seja um bom momento para lembrar que esta não é a primeira vez que percorremos as ruas dessa cidade. Ao longo da jornada já tivemos a oportunidade de conhecer diferentes caminhos e diferentes faces da capital paranaense. Começamos conhecendo um pouco da história e das origens de Curitiba, passamos pelo Parque Barigui e descobrimos como uma área criada para ajudar no controle das águas acabou se tornando um dos grandes espaços de convivência da cidade. Seguimos até Santa Felicidade e, na sequência, percorremos o Centro Cívico entre o MON, o Palácio Iguaçu, a Assembleia Legislativa, o Palácio da Justiça e a Prefeitura de Curitiba. Cada percurso nos mostrou uma parte diferente dessa cidade e pouco a pouco vamos percebendo que Curitiba não é feita apenas de lugares que aparecem nos cartões postais. Ela também está nas ruas que conectam esses lugares, nos bairros que atravessamos e nas paisagens que surgem durante o caminho.
E finalmente chegamos ao Parque Tanguá. E que bom poder viver este momento pela primeira vez e trazer você conosco para visitar esse lugar tão especial de Curitiba. A partir daqui começa mais uma descoberta do Sul em Rotas. Vamos estacionar e entrar no parque para descobrirmos juntos tudo o que o Tanguá tem para nos mostrar. Já dá para perceber que o Parque Tanguá é muito mais do que um lugar para contemplar a paisagem. Enquanto caminhamos por essa parte superior, ainda não conseguimos ter a dimensão completa do que existe logo adiante. Hoje é difícil imaginar que toda essa paisagem já foi marcada pela exploração de pedras. No lugar das antigas pedreiras, encontramos jardins, mirantes e uma paisagem que se abre sobre a cidade. Mas a transformação desse lugar foi além do lazer. O Parque Tanguá também tem uma importante função ambiental, contribuindo para a preservação da bacia do Rio Barigui e para o controle das águas em uma região sujeita a alagamentos. E agora a pergunta: mas como tudo isso começou? Muito antes de se transformar em um dos cartões postais de Curitiba, essa área abrigava antigas pedreiras exploradas pela família Gava. Durante décadas, a extração de pedras marcou essa paisagem até que o destino da área começou a mudar. Chegou a ser considerada para atividades relacionadas ao processamento de resíduos, mas Curitiba escolheu outro caminho. Entre 1993 e 1996, a antiga área das pedreiras começou a ser transformada em um novo espaço para a cidade. Assim surgiu o Parque Tanguá que conhecemos hoje, um lugar onde natureza, história e urbanismo se encontram sem apagar as marcas do passado. E é justamente dessa antiga área de pedreira que surge um dos grandes símbolos do parque, uma cascata com 65 metros de altura. Mas, para chegar até ela, ainda temos muito o que descobrir. Vamos continuar? E agora chegamos à parte inferior do Parque Tanguá, onde encontramos os antigos paredões de rocha que ajudam a revelar ainda mais a história desse lugar. Hoje, porém, a natureza, a água e os jardins transformaram completamente esse cenário. E, bem próximo à cascata, encontramos outro vestígio desse passado, um túnel de 45 metros escavado na própria rocha. A cascata impressiona pela altura, mas aqui embaixo, diante dela, a sensação é completamente diferente. São 65 metros de queda d'água descendo pelo antigo paredão de pedra. É um daqueles momentos em que a gente simplesmente para e contempla.
Hoje conhecemos 2 lugares que mostram, cada um à sua maneira, um pouco da essência de Curitiba. Na Ópera de Arame encontramos a arquitetura integrada à natureza em um espaço que se tornou um dos símbolos da cidade. E no Parque Tanguá, vimos como um lugar marcado pelo passado das pedras pôde ganhar uma nova vida unindo natureza, história e preservação. 2 lugares diferentes, mas que nos deixam uma mesma reflexão. Talvez a vida seja um pouco assim. Até mesmo as marcas deixadas pelo tempo podem fazer parte de uma paisagem bonita, quando aprendemos a olhar para elas de uma nova maneira. Nossa gratidão por você ter escolhido viajar conosco por mais este caminho do sul do Brasil. Fique bem, fique com Deus e nos encontramos na próxima viagem. Até breve!